Olá, estou começando o programa do podcast Vamos Falar de Amor. Meu nome é Carlton Patrick, seu apresentador. E eu estou aqui agora com a psicóloga Natiala Fernandes. Ela que é formada pela Faculdade Paranaense Unipar. Quero agradecer ela por participar desse programa de hoje. A gente vai falar sobre um pouco das coisas amorosas, autocuidado e entre outros assuntos diversos em si. E que ela se apresentasse um pouco para a gente, antes de tudo. Uhum. Cara, então, primeiro, muito obrigada pelo convite, em poder estar compartilhando aqui um pouco mais sobre esse tema que é tão importante, que é sobre escolhas amorosas, que é sobre autoestima, sobre valores, enfim. Uhum. São demandas, são temas que eu trabalho no meu dia a dia e que eu gosto muito de falar. Então, muito prazer, me chamo Natiara, mas pode me chamar de Nath. Sou psicóloga, me formei no final de 2019 pela Universidade Paranaense, né? De Francisco Beltrão, Paraná. Atualmente atuo com atendimento clínico somente voltado para mulheres, de forma online. Uhum. Vamos lá. Isso é bom. Psicólogo de mulheres é importante em si. Então, pensando nesse assunto de relacionamentos em si, muitas das vezes que acontece dentro dos relacionamentos é que o relacionamento acaba virando o centro da vida daquela pessoa. E o virar o centro da vida apenas a única forma que a pessoa olha para a vida assim é muito perigoso isso em si, que pode gerar dependência emocional, pode virar vários riscos, até dependência financeira, mais fácil de manipulação, entre outras coisas. Mas como que a gente pode explicar por que quando o relacionamento vira o centro da vida da pessoa, ele costuma pesar mais e até machucar mais a pessoa em si? Vamos lá. Principalmente se o relacionamento não for um relacionamento seguro, não for um relacionamento saudável, não for um relacionamento estável. É muito delicado a gente colocar toda a nossa energia, todas as nossas ações, expectativas, desejos, planos em uma área só da nossa vida. Então, realmente é importante a gente direcionar, né, direcionar a nossa energia, as nossas expectativas para várias áreas da nossa vida. Sempre costumo pensar que é difícil falar equilíbrio, porque em alguns momentos, uma hora a gente vai dar um pouco mais atenção para uma área da nossa vida, outra hora para outra, e isso é muito natural. O que a gente está falando aqui é quando a gente foca e dá, parece que 100% ou quase 100% da nossa atenção ali. E o que que acontece, então, quando a gente foca só no relacionamento? O relacionamento vira o centro da nossa vida. Parece que a gente é como se a gente não existisse mais sem esse relacionamento. E muitas vezes a gente vai se perdendo um pouco de si também. A gente vai focando, direcionando só a energia ali, a gente vai deixando de lado os nossos objetivos, os nossos sonhos, as nossas expectativas. E a partir do momento que entre tantas outras coisas, mas a partir do momento, Carlton, onde o relacionamento é a base central, é como se fosse o teu sobrenome, tudo fica muito intenso. Assim como as alegrias, E, mas assim como as tristezas. Então, principalmente pensando, por exemplo, em casos de mulheres também que têm, né, que sofrem algum tipo de violência, seja moral, psicológica, enfim, patrimonial e por aí vai. Elas tendem, né, a sofrer muito mais, porque é aquilo, a vida gira em torno daquilo, a vida é aquilo, né? Então, tudo fica muito mais intenso. Então, sempre penso que o relacionamento, ele não pode ser o nosso único lugar de segurança, de pertencimento, porque senão também qualquer coisa, enfim, que acontece, dependendo como está o emocional dessa mulher, é como se eu sentisse uma ameaça no meu relacionamento, alguma coisa acontecesse, é como se eu sentisse que o mundo também desse uma desabada, sabe? Então, é muito delicado, e eu falo que em muitos casos é muito perigoso também a gente ter somente o relacionamento como fonte de apoio, como fator de proteção, como pontos positivos, pontos de âncora na nossa vida. Então, é sim importante a gente direcionar e olhar para outras áreas da nossa vida que não seja somente o relacionamento. isso é verdade em si. Um exemplo que eu gosto de citar, lembrando essa questão, porque quando o relacionamento é o centro, a gente acaba se anulando com aquele relacionamento. Mas uma coisa que eu gosto de citar é igual a Manu City.
A Manu City teve a traição em si, eventualmente, né, a gente viu lá. Mas, não vamos entrar na questão que ela voltou com o cara agora, mas é que, como podemos perceber, Manu City era uma pessoa privilegiada, cara. Mas ela tem todos o restante da vida dela, terapia, família, hobbies, corrida, tudo bem construído. E essa forma de construir bem as individualidades da pessoa antes, durante e depois do relacionamento ajuda nisso, né? Porque os relacionamentos, principalmente nós homens, somos fadados ao erro em si, dentro do relacionamento. E não só nós homens, mas as pessoas em si também. E quando é fadado ao erro e quando tá bem construída, ajuda nisso, né? Quiser comentar um pouco? Olha, Carlton, aqui falando um pouco, vou falar um pouco mais do lado da mulher. Nada impede, sim, de que ela tenha muito bem distribuído também, viva outras áreas da vida dela, mas que tenha também um caso semelhante a esse que você citou, de, por exemplo, mesmo após traições, mesmo após conflitos, exposição, enfim, mesmo assim a mulher permanece ou a mulher retoma, retorna, né, para o relacionamento. Eu sempre falo, aí o buraco ele é muito mais embaixo, né? Não tem uma resposta pronta, não tem uma solução mágica. Muitas vezes a gente olha de fora, a gente julga, né? Mas olha, a mulher tá aceitando isso, a mulher tá aceitando aquilo, olha o que o cara fez, enfim. Eu sempre falo, não cabe a gente julgar, porque se tem uma coisa que a gente não sabe é o que se passa do outro lado. É a história do outro, é o pensamento do outro. Mas nesse caso, sim, em muitos casos as mulheres podem estar também em outras áreas da vida, mas no relacionamento pode sim, às vezes, haver dependência emocional, pode haver sim essa dificuldade, muitas vezes, né, de se ver sozinha também, né, de se ver além do relacionamento, entre tantas outras coisas, né. Acho que também vai muito das crenças, né, das mulheres. O que uma mulher, por exemplo, o que ela entende, né? Qual que é a importância do relacionamento nessa vida? É, Aí acho que se a gente fosse entrar muito a fundo também, a gente não entende, a gente não sabe de fato como é o relacionamento dessa mulher, né? Se de fato, por exemplo, uma dessa ela pode estar passando por um ciclo de violência, né? Que a gente sabe um pouquinho como que funciona, né? Tem a tensão, tem a lua de mel, tem o confronto, enfim. Então, é muito delicado porque a gente dizer alguma coisa de uma história, às vezes, que a gente não conhece. Eu falo relacionamento, autoestima, enfim, tudo é sempre muito complexo e é muito amplo. Mas tem uma coisa, às vezes, que eu falo, se uma mulher quer dar atenção, às vezes quer retomar, olhar mais para si, mais para sua vida, enfim, um dos pontos que ela precisa começar e é entendendo é as suas crenças, é se conhecendo um pouco mais, entendendo o que representa um relacionamento na vida dela, o que é importante ter em um relacionamento, o que ela prioriza, o que faz ou não faz sentido para a vida dela, sabe? Então, mas para dizer assim, poxa, tem uma mulher que, mesmo assim, permanece às vezes num ciclo, né, de violência ou permanece num relacionamento onde houve traições, enfim, é muito complexo, mas eu sempre falo que Isso é tem verdade. coisas que cabe a gente julgar porque a gente não sabe o que está acontecendo do outro Só que lado, tudo é sabe? sendo do outro lado, no caso. Exatamente, sabe? Então, assim, pode ser várias, várias coisas, mas eu sempre falo, Várias questões. tem um dos pilares que muito se fala, né? É de a mulher insistir, é de a mulher continuar, de perdoar, de tentar recuperar a família, Ah, porque ele vai mudar, ele vai fazer diferente. Então, assim, socialmente, isso é muito falado, né? Principalmente, às vezes, pela família, pelas pessoas próximas. tecnologia de gênero. Exatamente, mesmo vendo que às vezes a outra pessoa vacilou muito com essa mulher, entendeu? Mesmo assim, esse discurso é muito presente. Ah, de que vai mudar, de que vai ser diferente, enfim. Às vezes até mesmo o parceiro, né? O parceiro fala, tem essa abordagem, não, porque isso nunca mais vai acontecer, a partir de agora vai mudar, enfim, né? E aí, às vezes, muitas vezes, nesses casos, acontecem promessas milagrosas, enfim, que não se A concretizam. própria Bera e a Fera. Bera e a Fera. É mais ou Que menos por aí. a Fera era agressiva, era estressada, mas a Bela, vou mudar ele. Tipo, que é essa tecnologia de gênero. A própria Valesca Zanello fala disso, que
nos relacionamentos, quando acontece um término ou qualquer tipo de problema no relacionamento, quem é responsabilizado são as mulheres em si, são os alicerces. O que a gente vê muito comum hoje na sociedade, né? E muitas vezes esse poder de salvação, né? Muitas vezes a sociedade coloca na mão da mulher, né? De que a mulher pode salvar, de que a mulher pode mudar esse homem, enfim. Então é Mas bem, não, exatamente, é bem complexo. E olha quanta uma responsabilidade que não deve estar na nossa mão, né? Então, que muitas vezes sim a sociedade coloca, né? A mulher tem que aceitar, a mulher tem que perdoar, a mulher, desde muito cedo, né? Desde muito novas, a gente é ensinada a perdoar, a ser frágil, a cuidar, né? A olhar muito mais para o outro do que para a gente. Então, se a gente, por isso que é tão complexo falar desses temas, porque tem coisas aí que são, tem muitos aspectos que são muito sociais, né? Que vem desde como a gente é ensinada desde criança, né? A maioria, né, das mulheres, claro, cada educação é uma, né? Mas tem muitos discursos hoje na sociedade que ainda são muito predominantes e, infelizmente, ainda tem muita força, né? Como a gente ganhou muita força em discursos aí que promovem autonomia, independência, enfim, mas tem esse outro discurso muito conservador que ainda ganha muita força. verdade, está muito forte esse discurso, infelizmente, em si. Mas, indo para outro lado, assim, você falou da solidão. Às vezes a solidão, ela pode impactar muito nossas coisas amorosas em si. Mas como que a solidão impacta as nossas coisas amorosas? Esse medo de ficar sozinho para sempre, eu nunca vou encontrar alguém, por exemplo. Exatamente, vamos lá. O medo da solidão pode sim, em alguns casos, impactar nas escolhas das mulheres, mas eu diria não só impactar nas escolhas, mas também impactar, às vezes, na permanência ou não de estar em um relacionamento que já não faz mais sentido. Seja um relacionamento que não é saudável ou que realmente já perdeu o porquê de ele continuar existindo. São dois estranhos na mesma casa. Exatamente. Então, vamos lá, né? O que às vezes eu vejo que ainda acontece muito? Se a gente pegar, a gente também tem muito uma pressão social de que a mulher tem que estar com alguém, tem que estar com família. Uma mulher, né? É muito difícil, às vezes, uma mulher que está aí nos seus 25 anos para cima, que não tenha filho, que não seja questionada. E aí, quando que vem a criança, né? Então, se a gente for parar para pensar, acho que nessas construções sociais, desde muito cedo a gente é ensinado também de que, na maioria das vezes, é claro, de que mulher deve cuidar da casa, deve ter filhos, deve ser escolhida, né? Deve, muitas vezes, aceitar o que dizem para ela, como eu falei, né? A cuidar dos outros, enfim. E muitas vezes, muitas mulheres acabam entrando na ideia, né? Por N questões, por questões sociais, experiências, crenças, entre tantas outras coisas, de que muitas vezes é melhor estar mal acompanhada do que só. E aí acho que a gente também tem que entrar muito num ponto, né, dessas crenças, né? O que de fato significa para mim se eu estiver sozinha, solteira? O que que acontece, né? O que na minha cabeça passa se de fato eu passar mais um ano, enfim, sem de fato assumir um relacionamento ou ter alguém. O que muitas vezes acontece é que muitas mulheres, para que às vezes elas se sintam, né, valorizadas também, enfim, se sintam amadas, que sim, de fato, é muito importante ter esse relacionamento, mas às vezes acabam, por esse medo da solidão, acabam entrando num relacionamento às vezes que não faz tanto sentido. E muitas vezes já começou torto, já começou errado. Quando eu digo começar errado, às vezes já começa aquele relacionamento que a pessoa já não te responde direito, você já não consegue ter uma boa comunicação, uma boa conversa. Não é um relacionamento recíproco, né? Às vezes você está muito mais fazendo do que ele, né? Ou se não, às vezes dá aquele chá de sumiço, enfim, vários outros comportamentos que mostram de que aquele relacionamento não faz sentido. Ou seja, né, se tu quer um relacionamento tranquilo, saudável, que de fato some, que de fato agregue na tua vida, né? Mas às vezes pelo medo tão grande, tão intenso de
de ficar sozinha, né? Tu acaba muitas vezes aceitando aceitando menos do que tu merece, menos do que tu quer pra tua vida, né? E nisso eu acredito que a mulher também vai se distanciando cada vez mais dela, sabe? Porque acho que na medida que ela coloca muito sobre o outro, independente de como esse outro seja, eu acho que ela se perde, ela vai se perdendo um pouco quando ela traz pra vida dela também. Muitas vezes, talvez ela nem tenha tanta clareza assim, sabe? É quando ela traz alguém pra vida dela pelo fato de, poxa, eu não posso ficar sozinha. Eu preciso, né? Preciso ser amada, enfim, preciso ser aceita. Para isso, eu preciso ter alguém comigo. Como eu falei, é complexo pra caramba também, mas um dos pontos que a gente tem que olhar é entender também o que, que isso tudo significa para a mulher, né? O que, que pode acontecer às Sentimento, vezes, solidão. exatamente o que, que de fato essa solidão significa, né? Porque ela tem, a solidão tem um significado diferente para cada uma, né? Para Sim. algumas mulheres pode ser mais tranquilo pensar na ideia de ficar solteira, enfim, se eu arrumar alguém, ok. Solitude, solidão. Se não, vida que segue, entendeu? Mas para algumas Uhum. mulheres, muitas vezes é torturante pensar na ideia de que, poxa, tô com 25, tô com 30 anos e eu não tenho ninguém, né? E aí, de novo, né? Vamos pegar aquela primeira pergunta que você fez. Aí, de novo, muitas vezes é como se o relacionamento fosse o centro da vida. Verdade. E, e Se não tiver muitas relacionamento, eu não sou validado. Naqueles casos, eu sou validado. também, também. Então, assim, eu preciso do relacionamento. O relacionamento é um pilar, nada impede de o relacionamento ser algo importante na sua vida, né? E tá tudo bem, mas o que eu falo é que o relacionamento ele não pode ocupar todo o peso e toda a importância da sua vida, né? E que você não pode trazer alguém para sua vida só pelo medo de ficar sozinho ou não. Eu sei que é difícil e esse medo ele não se constrói do dia para noite, né? Ele é construído na tua história de vida. Então, por isso que é tão importante olhar para tuas crenças, para o que está sustentando esse medo e ver como que você pode driblar, enfim, encontrar novas formas de até de flexibilizar esses pensamentos, sabe, e essas crenças. Mas, como eu falei, não tem receita de bolo também, não tem mágica, mágica e sim, é complexo. Mas quem está passando por isso, o que a gente pode dizer é que sim, é possível e a gente faz isso através de se fortalecer, né? Ter mais clareza dos seus valores, do que tu quer para tua vida, do que é importante para ti nos relacionamentos. E quando tu se depara, né, diante de um relacionamento, que tu tenha esse poder de escolha de ver, se, poxa, faz sentido ou não faz também. Que a escolha não esteja só na mão de outras pessoas, mas que a gente entende que a gente, sim, pode e deve escolher. Sim. Essa questão é uma coisa que eu estava aqui pensando, eu tinha visto anteriormente, e eu vi em outras entrevistas também, é que a fase do namoro, por exemplo, é uma fase de observar o parceiro. Observar como que ele age quando ele está estressado, como que ele age quando ele está triste. E às vezes a gente acaba se portando mais do que devia no lançamento, mas quando tem um sinal no namoro mesmo, é sinal de ir embora nessa hora. O sinal de relacionamento abusivo e tudo mais. Casamento é diferente. Casamento, às vezes, a gente suporta mais porque já tá numa relação mais estável. Tipo assim, que querendo ou não, o casamento já é uma formalização maior, né? Em si. E eu, indo para outro lado, assim, então você falou que as coisas amorosas, que às vezes as pessoas, as mulheres em si, são julgadas quando elas têm os critérios bem estabelecidos. Eu não vou namorar com um cara não é da mesma ideologia política que a minha, sabe? Vários critérios, sabe? Tem critérios em si Uhum. para escolher um relacionamento. E esses critérios são importantes para escolher bem o relacionamento, né? Em si. Exatamente. Aí por isso que aí é muito, muito individual, né? Uhum. É muito particular, né? Vamos pensar assim, como que a gente pode trazer isso para a prática? Pegando uma mulher que um dos pilares, um dos valores extremamente importante para ela é cuidar da sua saúde, é ter uma vida mais saudável. Ela pratica atividade física, ela cuida minimamente da alimentação, tem uma alimentação mais equilibrada. E de repente ela traz para a vida dela alguém que fala que isso é frescura, que é alguém que fala que isso é exagero, alguém que não cuida minimamente da Da sua alimentação, saúde. alguém que julga, que fala que ela está exagerando quando ela está indo 3, 4 vezes para academia.
Vamos lá, né? Tô dando esse exemplo, mas aí há confronto de valores, entendeu? Então, por isso é importante a gente se conhecer também, saber o que é importante pra gente, porque o que também eu quero ter em um relacionamento, né? A gente não vai encontrar alguém que seja compatível 100%, hipótese alguma, mas que Não. minimamente alguns pilares precisam estar próximos, né? Eu dei esse exemplo da atividade física, mas vamos pensar um outro exemplo em questão de comunicação. Para ti, por exemplo, pode ser muito importante ter um relacionamento, uma comunicação clara, assertiva. Teve algum problema? É que hoje ou no dia seguinte vocês possam resolver, se conversar para que nada fique pendente. Mas como que tu vai manter um relacionamento com alguém que fala que toda vez que você fala do que sente é frescura, que é exagero, que não precisa conversar, que não tem nada para resolver. Então, para você, a comunicação, resolver os problemas, manter uma harmonia é importante, mas para outro, não. Então, assim, dá choque. Não se sustenta a longo prazo. Se a gente for somando várias situações como essa, né? Então, por isso que é tão importante a gente saber, né? Saber o que que é importante para a gente, mas também, de fato, o que a gente espera encontrar, né? E busca no outro. Alinhar bem os valores, isso é fundamental em si. Você Muito, disse. muito, muito. Por isso Sim, que o isso autoconhecimento é não tão, há. mas tão importante, né? Como eu falei, algumas coisas vão destoar. Mas assim, se você tá com alguém que é assim, é totalmente, absurdamente diferente e que vocês não, a coisa Só não posso bate, atrás, é verdade. não bate a maior parte do tempo. E eu dei vários exemplos assim. E Aham. principalmente são coisas, por exemplo, que impactam para ti, né? Vamos pensar esse exemplo da mulher que eu dei, né? Poxa, para ela é algo muito importante, então impacta muito. Ela às vezes se sente mal quando ele julga porque ela tá indo na academia, ou que, né, ele por algum motivo também não valida, não valoriza, enfim. Então isso começa a bater no valor dela também, começa a incomodar ela. Então, por isso que é bem delicado. Tem coisas que o outro vai fazer diferente, são coisas às vezes menores, enfim, que não vai ter um impacto, porque tá tudo bem, cada um tem suas coisas. Mas quando são pilares muito grandes e são diferenças muito gritantes e que impactam emocionalmente, né? Enfim, aí eu acho que é um ponto que a gente tem que levar bastante em consideração, sabe? Isso é verdade. E indo para outra questão, assim, você disse que a mulher tem a questão da idade, assim, 25 anos, 30 anos, ela fica. Quando não tem relacionamento, as pessoas perguntam: por que você não arrumou alguém? Por que você não está casado? Por que não tem filhos e tudo mais? Na própria sociedade, há a questão dos chamados prazos de validade. Tem até um livro chamado esse livro, agora eu esqueci quem é o autor agora, mas é a questão que quanto maior o tempo que tem a mulher, menos que ela é preferida pela sociedade em si. Igual o homem geralmente ele quer uma mulher nova, selada e intocada em si. E nesse caso, é, a vida vai continuar, né? Quem não e encontrar um parceiro independente da idade é importante, mas tem esse problema da sociedade, né? Os Sim, prazos. se tem uma coisa que eu falo que a mulher tem na sociedade é rótulo. Uhum. Então, de ser escolhida, do corpo ideal, enfim, assim, e se a gente for Pode ver ser do esses rótulos, assim, é absurdo, assim, sabe? Não, acho que não tem nem palavra para descrever, sabe? Então, sim, que é muito dos comportamentos que se esperam, né, da mulher, que a mulher tem que cuidar, muitas vezes tem que ter família, tem que ter alguém, tem que ter filhos, até tal idade, né? Então, e, e muitas vezes quando a mulher vai contramão de tudo isso, é muito nítido a gente ver o quanto incomoda. Muito nítido, né? Então, uma mulher que resolveu não ter um parceiro ou uma parceira, ou que resolveu não ter filhos, ou que resolveu fazer qualquer coisa do que muitas vezes a sociedade não espera, né? Então, é muito nítido o quanto a mulher incomoda, né? Se é uma mulher que se posiciona também, que tem um posicionamento firme, que tem mais autoestima, que tem mais autoconfiança, nem se fala, então, né? Essa sim também incomoda e muito, muitas vezes. Isso é verdade. E não deve incomodar em si, mas é uma construção cultural,
querendo ou não, que a gente tem que construir que a liberdade era o principal fator importante de nós, pessoas de amor e de autocuidado em si, né, da população, né, ser quem quiser. E nesse sentido, indo para outro lado, a gente falou sobre o sentimento de ficar da solidão sozinho, né, porque o sentimento do sozinho, da solidão em si, dessa angústia, né, que acontece, não garante uma boa relação. Vamos lá, né? O sentimento ele é importante sim, porque é ele que vai criar vínculo, afeto, união, enfim, parceria. Mas só o sentimento não sustenta relacionamento nenhum. Então a gente precisa olhar muito, eu acredito, Calito, para a forma de se relacionar, né? Ou seja, o que que a gente faz no dia a dia mesmo, como que a gente sustenta e mantém esse relacionamento. Como que a gente se comunica, se a gente tem uma comunicação assertiva ou não. Quando eu falo assertiva, é sem ataque, né? É quando a gente valida o outro ou a outra também. É quando a gente está de fato ali para ouvir, né? Um ao outro. É quando a gente está ali pensando que, poxa, somos nós dois contra um problema, né? E não a gente ficar se atacando aqui para ver quem que pode mais, quem que pode menos. Né? Então, acho que a comunicação é um pilar muito importante, os acordos que cada um tem no seu relacionamento, os valores, o que que é importante para cada um, o que que é importante para o casal, o cuidado no dia a dia, né? Então, é importante você cultivar teu relacionamento também, ouvir o que o outro sente, mas também poder ter esse espaço seguro para que tu possa falar, né? Boa de conexão. Exatamente, entre tantas outras coisas, né? Então, então sim, né? Relacionamento por esse, Só acho que, que esses são os principais motivos de que só sentimento não é suficiente. Tu precisa botar a mão na massa, tu precisa fazer o relacionamento acontecer de ambas as partes. E se tu quer, de fato, né, viver um relacionamento tranquilo, saudável, seguro, enfim, então por isso que o sentimento é a ponte ali do vínculo, né, do afeto, mas acredito que a gente tem que olhar para um outro pilar, que é a forma com que a gente se relaciona, o que a gente faz para manter esse relacionamento, sabe? isso é verdade. Que o amor ele não sustenta uma relação sozinho em si. Pode ser Jamais. algum, pode ser algum. A Pode ser gente, algum. se for ver, né, quantos relacionamentos tem que muitas vezes sim existe afeto, mas não existe comunicação, não existe acordo, né, não existe negociação, e isso não se sustenta. Porque na vida real, muitas vezes, eu falo, vai ter perrengue, vai ter problema para Vai. resolver, vai ter conflito, né? Então, um relacionamento saudável não se isenta de tudo isso. Muito pelo contrário. A questão é como a gente se comunica, qual que é a intenção da nossa comunicação, né? Então, é a vida adulta, né? Eu falo que nenhum relacionamento, muitas vezes as pessoas acham que ter um relacionamento saudável é não ter problemas. E as coisas não são por aí, né? Então, Isso não existe. é o tipo de problema, né? Claro, mas é a forma com que os dois lidam, com qual que é a intenção também de resolver esse problema. Então, é mais ou menos, acredito que seja mais ou menos por aí. Porque, querendo ou não, a gente vai mudando. A gente muda e o nosso relacionamento acaba mudando também. E arrumando, como fala, renovando o contrato da relacionamento em si é super importante, porque os canais de comunicação também vai mudando, né? Com certeza. E é um fator primordial em si. E indo para outra questão em si, quais que sinais que a gente pode perceber dentro de uma relação que a mulher está deixando de lado, está se deixando de lado dentro daquela relação. Ela não está se autocuidando, ela se deixou de lado completamente em si. Vamos lá, acho que uma das primeiras coisas é quando ela deixa de lado, assim, ou vai deixando aos poucos. Normalmente isso não acontece de forma abrupta, né? Vai acontecendo aos poucos. Quando ela já não faz mais as coisas que ela gosta, né? Seja conversar com uma amiga, visitar uma amiga, visitar às vezes uma prima, enfim, um familiar, tá com a família, enfim. Quando ela também já não almeja, né? Às vezes era uma mulher tão sonhadora, né? Que tinha seus objetivos, suas expectativas, e ela vai deixando tudo aquilo de lado. Aquilo de lado, aquilo também parece que já não faz mais nenhum sentido. Ela muitas vezes não consegue mais enxergar tudo aquilo
e ela vai direcionando de novo só a sua energia, sua atenção para o relacionamento, né? Então, os seus interesses pessoais, que são só dela, vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Parece que todo o humor dela também, né, o emocional, enfim, tudo vai ficando condicionado muitas vezes ao relacionamento, ela vai se afastando de fato do que é importante para ela, né? E outro ponto também, acredito que é bem importante e bem válido, né? É quando muitas vezes é como se a identidade dela parece que não fosse mais dela, entendeu? É como se a Maria não fosse mais a Maria. É a Maria, esposa do João. É a Só Maria, escolha a morar. Maria namorada do José, Não né? existe a divinidade dentro, o eu, nesse caso. É realmente como se ela fosse se distanciando das coisas que são importantes para a vida dela, né? E outra coisa que acontece muito é quando a mulher também não consegue se posicionar mais no relacionamento. Ou seja, quando ela vive também se anulando, né? Muitas vezes tem alguma coisa ali que está incomodando ela, que está pesando, que está difícil, seja no relacionamento, na dinâmica da casa, enfim, N coisas, mas ela vai se anulando, ela vai se deixando de lado, ela não fala para evitar conflito, ela não fala porque ela teme muitas vezes de ser julgada, entre N razões, né? Mas eu acredito que, assim, de uma forma muito geral, é quando a mulher, ela, ela vai deixando seus interesses, as suas expressões, os seus sonhos, os seus objetivos, os seus valores, e o relacionamento vai virando o único palco da vida dela, sabe? E de fato, assim, isso não. Se a gente for parar a pensar numa dinâmica sustentável e saudável, não assim, não tende, né, de forma tranquila, segura, estável, não tende a se manter por muito tempo, né? Claro, de uma forma segura, saudável, estável, enfim. Então, eu acredito que, de forma muito geral, é isso, né? E com certeza, né, tem um impacto emocional muito grande, né? Então, na medida que o teu relacionamento vai virando o palco da tua vida, né? O teu emocional, a tua saúde vai ficando condicionada ali. Se tá bem, às vezes você tá emocionalmente bem, mas se acontecer alguma tensão, alguma briga, algum conflito, você fica também, né? Você acaba, praticamente. Fica com esses sentimentos também. Então, muitas vezes, se o relacionamento é o único palco, isso tudo fica muito intenso, porque é aquilo que tu tá vivendo, né? Então, tu deixou os teus outros pilares, as tuas outras áreas, às vezes, muitas vezes de lado. E muitas vezes não foi por querer, sabe? Então, porque como eu falei, a gente tem que olhar, porque é uma construção, tem que ver como que a mulher interpreta, qual que é o histórico de relacionamento, quais foram as referências que ela teve, entre tantas outras coisas. Mas é mais ou menos por aí, né? Então, ela vai se deixando, e na medida, como eu falei, que as coisas vão acontecendo no relacionamento, ela vai sentindo as emoções também de forma muito intensa, porque o relacionamento é como se fosse o eixo da vida dela, sabe? Ponto central do Exato. círculo em si, da vida dela. E, Nath, você falou da questão que ela acaba se tornando namorada de esposa de em si, mas dela não se autoconhecer, dela própria, dela perder essa identidade em si, é algo muito perigoso que, como você disse, ela vai deixando de lado, ela pode sofrer vários impactos dentro do relacionamento, que quando o relacionamento tá ruim, ela acaba ficando ruim também nisso, quando é relacionamento central. Mas pensando nisso, nessa questão, porque a questão de a gente, do autoconhecimento, da gente conhecer nossa própria personalidade, nossa própria identidade, costuma mudar tanto a nossa forma de relacionar com o outro. Ah, eu me autoconheço, igual eu sei que eu não aceito que alguém grite comigo, por exemplo. Se eu não aceito alguém grite comigo, eu não vou aceitar isso. Ou se autoconhecer na questão das nossas individualidades, também outras questões. Uhum. Vamos lá, eu sempre falo, por mais clichê que possa parecer, autoconhecimento é poder. É a gente conhecer o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que faz, o que não faz sentido, as nossas potencialidades, as nossas fraquezas, os nossos pontos também que a gente tem muitas vezes de melhoria, enfim. Mas no relacionamento é tão importante, não somente na hora da mulher entrar, como a gente já falou, né, de saber
se aquilo tá fazendo sentido ou não para ela, mas também na hora de saber se ela vai permanecer ou não. O que, que muitas vezes acontece, principalmente mulheres que estão numa dinâmica de relacionamento abusivo. A gente sabe o quanto é difícil sair de um relacionamento abusivo, né? Principalmente, eu falo, tem muitos relacionamentos que acontecem de forma muito sutil, ou seja, é ainda mais difícil de identificar sinais de violência. Porque eu falo, nem todo relacionamento abusivo começa com grito, continua com grito, ou com controle de roupa, ou com agressão física, e aí por diante. E muitas vezes, nesses casos, quando às vezes a mulher, eu digo assim, e mesmo às vezes, a mulher que se conhece, ela também tá suscetível a passar por isso, porque um relacionamento abusivo é tão delicado, é tão complexo. Mas uma mulher, né, que tende a estar, né, um pouco mais forte emocionalmente, que se conhece um pouco mais, e muitas vezes sim, ela pode ter um pouco mais de facilidade, né, para identificar sinais de que, poxa, aqui não tá saudável, aqui não tá legal, não tá certo, né? Ele tá dizendo que eu sou culpada, sendo que quem fez isso foi ele, né? Tô dando um exemplo É muito slide. comum, exatamente, tô dando um exemplo muito comum do que acontece em relações abusivas, né? Uhum. Então, a importância de se fortalecer, de se conhecer, para que, em muitas situações, tu esteja mais forte, esteja mais consciente de que, poxa, não, isso não tá certo, isso não tá fazendo sentido, isso não é esse comportamento aqui de viver me validando, de dizer que eu tô sempre louca, que eu tô sempre exagerando, não é o Uhum. parceiro que eu quero. Não é o relacionamento que eu quero na minha vida. E de fato, não, eu só tô expressando o que eu tô sentindo diante de uma situação, né, que aconteceu X, mas que eu estou sentindo isso porque isso me incomodou. Então, é por isso a importância, sabe, da gente se conhecer, pra gente saber o que a gente tolera, o que a gente não tolera, o que é da gente, mas o que não é da gente também. E esse autoconhecimento, ele vem, como eu falei, não só para quem, para tu deixar ou não quem entra na tua vida, mas para tu escolher quem permanece ou não permanece, Uhum. sabe? Ou se, ou melhor, né? Muitas vezes, que se a gente está principalmente em dinâmicas de relacionamento abusivo, por mais que exista, né, uma chantagem, ameaça de términos, enfim, é difícil. Muitas vezes é difícil os homens que vão de fato terminar, né? Então, muitas vezes quem tem que sair é a gente, sabe? Então, de forma muito geral, né, como eu digo, mesmo a gente vê mulheres, mesmo que sejam muito fortes emocionalmente, que tenham uma boa autoestima, uma boa autoconsciência, mesmo assim passam por relacionamentos abusivos, porque ninguém tá livre, ninguém. Mas ter essa informação muitas vezes deixa a gente, né, ter esse autoconhecimento muitas vezes deixa a gente mais forte. E muitas vezes ajuda a gente a identificar melhores os sinais aí, se faz sentido ou não, se tá saudável ou não, logo cedo, ou mesmo no andar da carruagem. É, você falou que nós não somos mais difíceis de terminar, porque muitas vezes a gente tem que concordar em relação a, eu não acabo fazendo nada naquilo. E vocês mulheres, nesse caso, têm que ter esse autoconhecimento, essa distinção. Que muitas vezes o abuso em si, o relacionamento abusivo em si, o controle e a manipulação é maquiado em forma de cuidado. Porque, não sai de casa, fica comigo mais um pouco, não vai com suas amigas e tudo mais. Uhum. Sua família não gosta de você, por que você vai sair com sua família e tudo mais? É maquiar de cuidado. Vou Exatamente. comprar só vestido longo pra você. Por Por isso é exemplo, vou tão comprar só vestido difícil, longo. isso, por isso é tão difícil muitas vezes identificar que você tá num relacionamento abusivo, e depois que você identifica também, muitas vezes é muito difícil sair, porque tem aquele ciclo da violência que a gente conhece, né? Nem sempre é briga, é tensão, é conflito. Não. Tem esse cuidado, né, disfarçado, de controle, né, de punição, entre tantas outras coisas. Mas tem a fase, né, da lua de mel, onde tudo é flores, onde é proteção, onde é O cara afeto, pedir perdão. onde tem promessas, né? Então é Essas... muito difícil, é muito delicado, né? Por isso que eu falo, as pessoas tinham que pensar duas vezes antes de apontar o dedo para uma mulher que tá num relacionamento abusivo, porque assim, do outro lado a gente não sabe o que de fato se passa, sabe? Isso é verdade. Isso é complicado em si.
E as mulheres, muitas das vezes, elas são ensinadas pela própria tecnologia de gênero em si, de serem preocupar mais em serem escolhidas do que em escolher assim. Ah, se eu não for escolhida, que eu não faço bem no alto na parte da prateleira do amor. Já ouviu falar da prateleira do amor? Já? É um livro? Não, é um conceito. Não, é um livro também, é tipo um conceito também. Nesse caso, da Valesca Zanello. A prateleira do amor é. O que é a prateleira do amor? As prateleiras mais altas são aquelas mulheres magras, loiras, Uhum. Ah, brancas, sim, geralmente. sim. Uhum. E elas são mais fáceis de serem escolhidas do que Uhum. o que não é nesse padrão em si. E muitas das vezes mesmo se preocupa muito essa questão de serem excluídas, porque não faz parte da prateleira do amor, porque a prateleira do amor ela exclui bastante, sabe? E que impacto isso pode ter em si, nessas mulheres? Uhum. Vamos lá, né? É muito difícil a gente falar de alguma coisa que a gente não precisa olhar das construções sociais, né? De coisas que Uhum. vêm acontecendo já há muitos anos e ainda estão muito enraizadas. Né? Historicamente, os homens, né, eu falo, eles foram incentivados, né, a maioria, ao quê? A correr atrás de seus sonhos, a conquistar, a ocupar espaços, enquanto as mulheres, a maioria né, não foram, né? Foram ensinadas a o quê? A agradar, a cuidar, a manter as relações a todo custo, a manter a família e a serem sempre escolhidas, né? Então, se a gente for ver, ainda tem muitas culturas, né, onde a mulher não tem o poder de escolha, ainda hoje, infelizmente, né? Onde elas são escolhidas para os casamentos e elas não têm poder algum de escolha. Então, essa ideia, né, o que que ela vai criando de que a gente precisa se encolher, se adaptar para caber, né? É como se a gente realmente não tivesse o poder de escolha, é como se o homem pudesse mais, tivesse mais poder, né? E na verdade não precisa, né? E não deve ser assim, né? Então, eu acredito que a gente tem que direcionar mais essa preocupação nas nossas escolhas, ou seja, quem eu vou escolher, quem eu vou querer ter ou não na minha vida. E não só deixar na mão de outras pessoas esse poder de você ser escolhida ou não, né? Acho que tem que pensar também o que que isso representa para tua vida, né? Será que às vezes boa parte do teu valor tá em ser escolhida por alguém, Uma boa questão. né? Então tem que cavar um pouco mais a fundo, né? Mas por isso que eu acho que é da importância da gente se fortalecer a nossa confiança, a nossa autoestima, os nossos valores, que é importante para a gente, enfim, para que também a nossa vida não se sinta. Se a gente for parar para pensar, né? Se uma mulher vive com essa preocupação em ser escolhida, pode ser que facilmente ela traga o relacionamento para o centro da vida dela também. Se essa preocupação é tão latente, mesmo que ela siga tocando outras áreas da vida, mas aquela preocupação tá ali. Poxa, será que esse ano eu vou ter um relacionamento? Será que eu vou ser escolhida? Será que vai dar certo? Enfim, eu tô Própria, lembrei agora a própria questão do agrado do final de ano, de ficar embaixo da mesa e comer uvas. Exato. Você viu algum homem fazendo alguma coisa parecida? Você não vê ninguém, né? Então, se a gente for parar para pensar, a gente vê isso que a gente está falando aqui nos pequenos costumes, né? Nas pequenas coisas que não são pequenas, que muitas vezes a sociedade faz e continua reproduzindo e reproduzindo. Então, sim, eu acredito que isso tem muito um cunho social também e que desincentiva completamente a autonomia, o poder de escolha, a iniciativa das mulheres, né? Então, é bem delicado, né? Mas eu acredito que a gente deveria, sim, direcionar mais energia pra gente. E não só, será que o outro vai gostar de mim? Será que eu vou agradar? Será que é isso que ele gosta? Será que isso que eu fiz ele não gostou? Acho que a gente tem que direcionar um pouco mais pra gente. Poxa, será que isso que o fulano fez ficou legal ou não ficou? Será que isso faz ou não faz sentido pra mim? Isso que ele fez eu não gostei, né? Então, a gente precisa direcionar um pouco mais pra gente, sabe? Isso é verdade.
Você falou assim, muitas vezes a gente fica naquela pressão, será que aquela pessoa vai gostar de mim? Será que eu tô fazendo tá errado, tá certo, né? Será que o que eu posso fazer para que ela goste mais de mim, sabe? O que eu não posso fazer para que ela não goste de mim em si? A gente fica nessa preocupação. Exatamente. Mas por que a gente acaba não perguntando, será que essa relação combina com a nossa vida atual em si? Que eu quero viver, que eu quero buscar, porque um dos pilares da relação também, assim, vamos pensar na projeção. Quando a gente está numa relação, a gente tem que pensar na projeção. Será que aquele parceiro ou parceira em um projeto de futuro vai combinar com o meu estilo de vida em si? Essa questão? Exatamente. Acho que isso vem muito do que a gente já falou até aqui também, né, Kaiser? Acho que a gente muitas vezes deixa o poder de escolher e a mulher ser escolhida, né? E também que boa parte é muito aprendido socialmente, culturalmente, enfim, de que é como se a mulher não tivesse o poder de escolha. E aí a gente centraliza nessa ideia de que, poxa, será que ele vai gostar de mim? E às vezes a gente esquece, né? E às vezes a gente não para pensar e se questiona, poxa, será que essa relação combina comigo? Será que eu quero isso? Né? Então, por isso aí entra de novo a importância da gente se conhecer, saber o que faz sentido, né? O que de fato é importante dentro dos relacionamentos para a gente, né? Para ver se aquela relação cabe de fato e te traz benefício e soma na tua vida ou não. Verdade. É aquela questão, né? Você tem aquele ditado, a metade da laranja. Mas esse ditado da metade da laranja é tão errado, assim, se for pensar, que se buscar um relacionamento que apenas te complete a outra metade, não é um relacionamento que vai dar certo. Tem que procurar um relacionamento que soma e que seja duas pessoas inteiras nesse relacionamento em si, né? Exatamente. Uhum. Pensando bem. E, indo para outra questão, na prática, os valores pessoais, eles ajudam na hora que vai escolher. Por exemplo, assim, eu não vou escolher, por exemplo, uma mulher que não queira ir na igreja todo domingo, por exemplo, sabe? A questão da religião, vamos Uhum. supor, sabe? Tem a questão da religião, do julgo desigual e tudo mais, vamos escolher tipo de relacionamento. Que são valores pessoais, são centrais na nossa vida em si. E como que esses valores pessoais, eles podem ajudar na hora da escolha, que a gente não acaba escolhendo aquele famoso dedo podre em si, né? Uhum. Entendi. Primeiro, né, Carlton, eu sempre falo, isso é muito particular de cada um, né? Então, para algumas Ah, pessoas, tem uma algumas pessoas, receita de bolo. exatamente, algumas pessoas têm alguns valores de vida, outras pessoas têm outros, né? Se a gente for a fundo, vai até na linguagem, né, de amor, tipo de apego, enfim. Algumas pessoas, por exemplo, demonstram mais através de presente, toque físico, outros através de palavras de afirmação, outros de tempo de qualidade, e assim sucessivamente. Estou dando esses exemplos para mostrar que tudo é muito particular quando o assunto é esse. Mas a importância, os valores é como se eles servissem como uma bússola na nossa vida. É a gente olhar para o que é importante, de fato, o que que faz sentido, o que que é significativo para ti, dentro das suas amizades, da sua carreira, por exemplo, dos seus relacionamentos, né? A gente já deu um exemplo aqui, poxa, para ti é importante ter uma vida saudável e encontrar o parceiro que compactue desse mesmo valor ou próximo disso. Então é isso que você tem que buscar, né? É isso que você precisa priorizar, um dos pontos na hora de encontrar e na hora de trazer alguém para a tua vida de fato, né? Sempre falo, relacionamento é uma via de mão dupla. Os dois precisam se dedicar e os dois precisam fazer acontecer. Não é só a mulher, não é só o homem, né? Mas eu diria assim, de forma muito geral, é uma bússola. É para te guiar o que que faz, o que que não faz sentido, o que que é importante, o que que não. A gente deu o exemplo da comunicação, né? Vamos pensar que você é uma pessoa muito comunicativa, faz sentido para ti ter as coisas claras, resolvidas, você vai trazer alguém, né? Você vai ter um relacionamento de alguém que detesta se comunicar, alguém que acha que sentar para conversar e resolver as coisas é frescura, né? Então, alguém que não consegue te ouvir sem te chamar de louca, exagerada, enfim. Expressar sentimentos, às vezes. Exatamente. É ter um espaço onde tu não consiga expressar teus sentimentos, né? Então, Uhum. acho que de forma muito simples é isso, saber o que é importante para você e deixar isso muitas vezes, né?
isso tem que guiar as tuas ações e as tuas escolhas, né? Não basta só a gente saber aqui, a gente botar a mão na massa também e fazer as nossas escolhas direcionadas em relação a isso, sabe? Isso é verdade. Essa questão é fundamental, sim, para, como você disse, Nath, é a questão da bússola, né? Para escolher os ornamentos direito. E eu Sim. lembrei de um negócio que, além, fora a questão dos valores pessoais, tem um lançamento para dar certo, né, a gente tem que ceder algumas coisas, por exemplo. Né? Igual, se aquele valor daquela pessoa é ir na igreja, por exemplo, todo domingo, ou é questão da saúde, será que eu não posso ceder e apoiar aquela pessoa e ir na igreja, tipo, fazer atividade, começar a ter hábito de atividade física, que possa me ajudar também? Tem isso também, né? Exatamente. O relacionamento tem uma coisa que ele exige muito, é uma flexibilidade também, né? Então, uma hora, às vezes, um cede um pouquinho, outra hora o outro cede um pouco. Vamos pensar, por exemplo, alguém que gosta muito de atividade física, todo domingo eu preciso, né? É importante, imprescindível correr. Mas o teu companheiro, naquele dia, sei lá, tem um show de alguém que ele gosta muito, muito na cidade. Então, assim, Rebeldes. então, tô dando exemplo assim que em muitas situações a gente pode dar uma flexibilidade, né? Exceder, eu falo, o que a gente às vezes não, que é delicado é quando a gente larga, abandona 100% aquilo que a gente tanto gosta e tanto prioriza na nossa vida, sabe? Isso é verdade. Apoiar os sonhos do companheiro e as vontades, né? Isso é É, o importante. que eu falo, relacionamento é uma via de mão dupla, entendeu? Um flexibiliza um pouquinho, o outro flexibiliza um pouco, e assim a gente vai indo. Isso é verdade. E essa questão, assim, a gente disse anteriormente que às vezes o principal foco do orçamento pode acabar gerando vários problemas na pessoa, sendo o principal foco. Mas como que a gente pode perceber, dentro fazendo uma autoanálise, querendo ou não, do nosso relacionamento próprio em si, que é realmente está somando a nossa vida e não está ocupando espaço demais, igual não está sendo só o centro da nossa vida nessa questão. Uhum. Olha, eu acredito que, assim, um dos pontos importantes, se às vezes tu tá, né, pilhado ou pilhada, já perguntando, poxa, faz sentido ou não, acho que é pensar também Uhum. vantagens e desvantagens de permanecer aqui. Mas, claro, vai para muito além disso, né? Eu acho que Uhum. quando a relação já não tá mais te agregando, né, na tua vida, é quando ou boa parte do tempo, né, ela te gera angústia, sofrimento, é um relacionamento que tu pisa em ovos, né? Tu nunca sabe como de fato vai estar. Cada dia é um dia, né? O diálogo se perdeu. Qualquer, às vezes, ponte de diálogo vira, né, conflito, a admiração se perdeu, o sentimento parece que vai se perdendo, tanto faz ou tanto fez. Se resolver, se não resolver, se fizer, se não, ou se fazer ou se não fazer, entendeu? É como eu acho que esse relacionamento, tu já não consegue mais muitas vezes imaginar o futuro, né? O ver aquela pessoa nos seus objetivos, nos seus sonhos também, ou ver aquela pessoa, né, na tua vida, enfim. Eu acho que esses são os principais pontos, sabe? Eu acredito que, de alguma forma, se a gente for parar para pensar, esses exemplos que eu dei demonstram que o relacionamento foi perdendo importância, né? Uhum. E o significado com o passar do tempo, né? Valeu. O relacionamento saudável e tranquilo, ele tende a ampliar mais a vida e não a encolher cada vez mais, a limitar cada vez mais. Ele tende mais a fazer que a gente cresça do que a gente se encolha ou se reduza Exatamente, a complexo de inferioridade ou a regride nossa vida em si também, né? exatamente. Uhum. Isso é perigoso em si. E pensando pro outro lado, igual assim, uma coisa que eu vi é para se manter um relacionamento saudável em si, também é importante ter as nossas atividades, como eu já disse anteriormente, autoconhecimento e tudo mais. Que quando a gente constrói nossos hobbies, nossa atividade, a gente acaba sendo interessante para outra pessoa também. E esse acaba sendo interessante, é interessante o nosso relacionamento em si. Mas por que manter a própria vida, os interesses,
o cuidado consigo mesmo é essencial mesmo quando se ama alguém. Igual tem um conceito que eu vi recentemente chamado intimidade intelectual, que quando a gente tem uma intimidade intelectual com outra pessoa é aquele amor, aquela conexão e ela se aprofunda muito mais nesse sentido. Uhum. Acredito que de uma forma muito geral e muito simples, a gente já falou um pouco disso, a importância, né, da mulher manter outras áreas da vida dela. Como eu falei, não existe necessariamente, sei lá, vamos pensar assim, que se prevalece na minha vida 5 áreas, eu vou dar 25 para cada proporção. Não existe, entendeu? Muitas vezes você foca, às vezes vai focar mais no trabalho, às vezes pode focar um pouco mais sim no relacionamento, um pouco mais na tua saúde, enfim. Mas a questão é que tu não centralize toda a tua energia e canalize toda ela no teu relacionamento. A fim de é importante tu ter os teus próprios hobbies, né? O que você gosta de fazer, ter o autocuidado, teu cuidado, enfim, contigo mesmo, ter tuas amizades, ter o teu espaço, ter o teu momento, né? Eu acredito para isso te fortalecer enquanto pessoa, para fortalecer a tua autoestima, a tua identidade, a, né, de uma mulher como um todo, né? Por exemplo, para uma mulher além do relacionamento, né? Eu acho que isso tende a trazer, assim, benefícios em N sentidos, assim. Acho que já a mulher também sentir que, poxa, como que eu vou explicar? Um pouco mais também de empoderamento, mas eu não falo no sentido, assim, de autoeficácia, de autoconfiança, de que ela pode, ela é capaz, é, de que sim, eu gosto, não gosto disso, enfim. Acho que dela fortalecer mais a identidade dela para além do relacionamento, né? Então, acho que uma coisa assim que eu vejo que é primordial e é um dos pontos que ajudam muito, principalmente mulheres que passam por situações de violência, é fortalecer outras áreas da vida, né? Seja, sei lá, carreira, se possível, né? Família, Amizades, a família, enfim, isso aí é um fator, terapia. terapia, né? Então é muito importante estudar um pouco mais de valor, muitas vezes, e mais atenção para as outras áreas. Isso é fundamental em si, esse autoconhecimento em si. Mas quando a mulher começa a se priorizar, ter essa autossuficiência em si, essa empoderamento, como você disse anteriormente, que se autossuficiente, se conhece bem e começa a cuidar mais da própria vida, o que costuma mudar nos relacionamentos em si que ela está e nas escolhas amorosas? Ela geralmente acaba não tendo aquele famoso dedo podre, ela acaba escolhendo melhor no relacionamento dela, nesse sentido? Uhum. Vamos lá, eu acho que assim, uma mulher que consegue, né, que tem um pouco mais assim, isso que a gente falou, né, de autoeficácia, autoconfiança, autoestima, enfim, que ela tá mais fortalecida a viver, né, a olhar também, não só para o relacionamento, entender que o relacionamento é uma parte da vida dela, mas não a vida dela, 100%. Acho que as escolhas delas tendem a ser mais assertivas também, né, visto que a energia dela não tá só naquilo. Então, o relacionamento não sendo o centro, enfim, ela entende que existe uma vida se aquele relacionamento, por mais difícil que seja, se aquele relacionamento começar ou não começar, ou se por alguma razão esse relacionamento precisar terminar, né? Então, eu acho que isso muda completamente a forma de sentir muitas vezes as emoções, de permanecer ou não nas relações, e claro, também de escolher. Isso é verdade. Isso é fundamental em si. E, felizmente, a gente está indo caminhando para o final do programa. E tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados em si, que é a seguinte pergunta: o que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Vamos lá. Primeira coisa, relacionamento tem que ser confusão, caos, briga, tensão todo dia. Não. Né? Muitas vezes a gente, que é mulher, foi ensinada e às vezes muitas mulheres têm mais experiências assim do que experiências tranquilas, calmas. E muitas vezes, quando se depara num relacionamento tranquilo e calmo, estranha, né?
Muitas vezes também tem dificuldade até se adaptar, até aprender a aceitar bem que sim, a gente merece um relacionamento tranquilo, um relacionamento saudável. Então, a primeira coisa é isso. Sem confusão e briga o tempo todo, sem tratamento de silêncio, sem aquele clima de tensão, é possível a gente viver um relacionamento tranquilo. Relacionamento não precisa ser sacrifício, não precisa ser custoso o tempo todo, sabe? Acho que essa ideia de amor, acho que Dá pra não, ser fácil. eu vejo que não faz mais sentido, né? É a primeira coisa, né? Eu acredito que isso pode colaborar para tu ter um relacionamento ainda mais saudável, é se fortalecer. A mulher se cuidar dela, a mulher ter claro que é importante para ela, os seus valores, o que ela gosta, o que que ela não gosta na vida dela, enfim, se cuidar, né? Se possível, olhar para outras áreas da vida, dar atenção para outras áreas da vida. Então, a importância dela fortalecer a sua identidade, fortalecer ela enquanto mulher. É outra coisa que eu acredito seja muito importante é de que a gente não controla o outro e a gente não precisa mudar as pessoas. A gente não é a salvadora da pátria, principalmente mulheres que estão em relacionamentos mais abusivos, né? Mais delicados. A gente não controla o outro, mas por mais difícil que muitas vezes seja, a gente controla o que a gente faz. Então, a gente pode, muitas vezes, escolher como reagir, aonde permanecer e principalmente onde não permanecer. Eu acredito que, de forma geral, cara, o relacionamento, amor não precisa ser um campo de batalha, sabe? Uhum. Porque aí eu falo, a gente já é, todo mundo já é, né, adulto, enfim, quando a gente fala de amor, enfim, se além do trabalho, muitas vezes, né, que tu vai ter os seus perrengues fora, vai ter que resolver problema, enfim. Sim, quando você chega em casa, né, ou no relacionamento à parte, tu tem que lidar com um tratamento de silêncio, com tensão, com briga direto, enfim. Acho que não, relacionamento não precisa ser um campo de batalha, né? Um relacionamento saudável tem sim seus problemas, mas tudo tem como resolver, né? Claro, desde que seja um relacionamento saudável e que os dois estejam alinhados no mesmo objetivo. Eu acredito, e claro, eu acho não menos importante, né? De que amor de fato não tá só em relacionamento, sabe? Um relacionamento amoroso, né? Tá nas amizades, tá nas pessoas que você gosta, né? Nas pessoas que você gosta da sua família, nas pessoas que você gosta no trabalho, nas coisas que tu gosta de fazer, né? Ele é Então, multifacetado. exatamente, né? Acho que isso facilita também para que a gente não atribua só valor, só afeto, só significado, só na relação com um companheiro ou com uma companheira, sabe? Isso é verdade. Gostei. A gente não tem como controlar outras pessoas. A gente tem como controlar nem as outras pessoas, nem o que acontece fora das nossas atribuições, sabe? Exatamente. A gente tem Eu, que sempre eu falo pensar nesse. assim, a gente mal controla, né? A gente não tem controle nem às vezes o que a gente pensa, né? Quem dera o que o outro faz. Verdade. É. Pra isso a gente tem que começar. Já a gente quer mudar uma coisa da nossa vida, ou relacionamentos, carreira, a gente tem que começar por si mesmo. Exatamente. Por isso é tão importante, por N motivos, a mulher olhar para si, se cuidar, se priorizar. Eu falo, não no sentido clichê da coisa, mas no sentido funcional, que coloca ela para frente, que faz ela caminhar em direção dos objetivos dela, que faz ela permanecer ou escolher, né, uma relação que seja funcional, que seja saudável, que seja tranquila, A né? carreira dela. Exatamente, olhar para a carreira, enfim, para os objetivos, né, de forma muito geral, e que ações que levam ela em direção a tudo isso. Então, por isso a importância da mulher num todo, se olhar e se cuidar. Verdade. Se cuidem. É, Sempre. Façam terapias se precisarem. Importante. isso aí. Então, eu quero agradecer a Nath pela entrevista. Foi muito bom sobre as coisas morosas em si. É super importante ter essa ideia das coisas morosas, porque, querendo ou não, os relacionamentos que a gente tem impactam a nossa vida muito Com em si. certeza, com Com certeza. E certeza. se a coisa não tá legal muitas vezes no relacionamento, pode sim impactar em muito, né? As outras áreas da nossa vida, a forma com que a gente se vê, como a gente sente.
como a gente enxerga o mundo, entre tantas outras coisas, né? Então a gente falou de uma forma um pouquinho mais separada, mas não tem como, né, isolar o relacionamento de tudo da nossa vida, né? Uhum. Isso é verdade. Tem como ser autossuficiente sempre, porque a gente depende das outras relações em si. Exatamente. E vou deixar ela se despedir do programa, da entrevista em si. Deixar seu arroba do Instagram também, para quem quiser acompanhar seu trabalho. Então tá bom. Fechamos? Pode despedir do pessoal. Então tá. Vamos lá. Carlton, obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar falando um pouquinho sobre esse tema que eu gosto tanto e que eu encontro na prática clínica. No meu Instagram, constantemente eu estou falando um pouco mais sobre o cuidado com a mulher, né? Se priorizar, da importância de se cuidar e o que que acontece também quando a gente não se cuida, quando a gente cuida de todo mundo menos da gente, né? Então, quem quiser pode estar me acompanhando por lá. É isso. Espero que tenha gostado. Então, até os próximos programas. Tchau. Tchauzinho!